Boa tarde. Hoje o assunto então vai ser placas tectônicas. Na atividade anterior, que foi a atividade 3, nós falamos sobre as camadas da Terra, né? Nós vimos que o vulcão Anak Krakatoa, ele explodiu e o que sai de dentro desse vulcão é o magma, que é o material fundido, é rocha fundida, e ele sai através da explosão do vulcão. Hoje nós vamos falar sobre placas tectônicas. O que são placas tectônicas? Por que existem vulcões? Essa semana foram registrados terremotos em vários lugares do planeta. No Japão, na Itália, na Indonésia. E por que acontece vulcão e terremoto? Bom, vamos voltar à réplica que eu tenho do planeta Terra, né? Então, o planeta Terra, ele por dentro, ele é muito quente. Ele parece uma panela de pressão. Então, é como se o magma, toda a força que tem dentro do planeta Terra, quisesse sair para fora do planeta. E aí, o que acontece com essa pressão? A pressão quebra a crosta terrestre. A crosta terrestre ela é toda repartida em placas tectônicas. Vamos comparar o planeta Terra com um ovo, tá? Vejam esse ovo. Vamos fazer de conta que a casca do ovo é a crosta terrestre, a clara é o magma e a gema é o núcleo, tá? O que eu fiz? Eu coloquei esse ovo dentro de uma panela para cozinhar e ele ficou muito quente por dentro, e aí a clara e a gema se expandiu lá dentro do ovo e fez força para sair. O que aconteceu? A força da gema e da clara quebraram a casca do ovo. É exatamente a mesma coisa que acontece com o planeta Terra. A força do magma e do núcleo para fora é tão grande que eles conseguem quebrar a crosta terrestre. Então nós temos várias fendas e formaram-se várias placas no planeta Terra. Vejam essa reportagem a seguir. Terremoto de magnitude 6,4 é registrado na costa leste do Japão. Epicentro do tremor foi a menos de 50 quilômetros da província de Miyagi. Um terremoto de magnitude 6,4 foi registrado na costa leste do Japão na manhã desta segunda-feira, noite de domingo no Brasil, dia 19 de abril de 2020. Veja agora esse vídeo explicando o que são placas tectônicas. A energia que move as placas terrestres enquanto estas flutuam no magma é de origem ainda incerta e, de certa forma, desconhecida. O fato é que a deriva continental continua a ocorrer e, neste discreto movimento que hoje atinge no máximo 10 centímetros por ano, a consequência se faz notória ao extremo quando as placas friccionam, provocando tremores de terra. Essas forças que culminam em terremotos tão gigantes e imprevisíveis, não podemos impedir. Então, como esse vídeo mostrou, o planeta Terra ele é todo fragmentado em placas tectônicas. E o vulcão e o terremoto acontecem nas bordas dessas placas. A seguir, a gente vai ver alguns trechos da reportagem do Fantástico falando um pouco sobre terremoto. Hoje vamos entender por que os terremotos acontecem e são inevitáveis. A força por trás deles é a mais poderosa e destruidora de todas: a força dos vulcões. Os terremotos são o outro lado dessa força que vem do centro da Terra. Arrasam cidades inteiras, causam grandes tragédias humanas.
Os terremotos acontecem justamente quando as placas tectônicas entram em atrito. Quando a pressão acumulada por essa fricção é liberada na forma de vibrações, a Terra treme, tudo em volta fica abalado. Nesse ponto, o Brasil tem sorte. O Brasil está numa região que é centro de uma placa tectônica, na placa sul-americana. Então os grandes terremotos ocorrem nas bordas, onde uma placa roça na outra e onde a crosta é mais fraca. Então, os vídeos mostraram que os terremotos, os vulcões, eles acontecem porque o planeta Terra ele é todo fragmentado em placas tectônicas. Então, a tarefa que vocês vão fazer é a seguinte: vocês vão fazer um quebra-cabeças, porque o nosso planeta Terra ele é um quebra-cabeças de placas. Então, eu já tenho aqui o meu quebra-cabeças e peguei só alguns pedaços para vocês terem uma ideia do que acontece no planeta Terra. Então, essa aqui é a placa onde está o Brasil, chama-se placa sul-americana. E essa aqui é a placa onde está a África. A placa, essas duas placas, na verdade, elas estão cada vez mais se afastando. Cada ano, pelo menos 1 centímetro, essas duas placas se afastam todo ano. Então, aqui no meio do Oceano Atlântico, onde tem a borda das duas placas, onde as duas placas se encontram, tem vulcão, lá no meio do oceano. Aqui ao lado da placa sul-americana, tem uma placa chamada placa de Nazca. Essa placa de Nazca é o contrário, ela não está se afastando, ela está empurrando a placa sul-americana. E a placa sul-americana está empurrando a placa de Nazca. Então, aqui onde acontece esse encontro das duas placas, tem muito terremoto e muito vulcão. E o Brasil ele está no meio da placa, ele está bem aqui. Então, ele não está na borda. Essa é uma das explicações do motivo do Brasil não ter vulcão hoje em dia, nem terremoto, porque ele não está aqui na borda, ele está no meio de uma placa tectônica. Então as placas elas se movem, umas se empurram, outras se afastam. Então é um quebra-cabeça. A tarefa de vocês vai ser fazer um quebra-cabeça e a seguir as próximas fotos são as explicações de como vocês vão fazer, tá?